Boa tarde para quem chegou agora, né? Porque o pessoal da manhã, da manhã não, né? De mais cedo, a gente já estava trabalhando. Então, hoje é o último estudo do nosso minicurso Cura e Quântica. Lembrando que lá no dia 4/11, que seria o último estudo, foi cancelado, o professor César Reis já esclareceu, em decorrência do feriado. E hoje nós vamos trabalhar a nossa relação com o mundo. Então, o que a gente procurou trabalhar nesses 2 anos de Cura e Quântica foi mostrando assim uma nova forma de encarar a nossa realidade, né? A realidade na qual nós vivemos. Seria interessante, porque obviamente foram estudos, certo, diluídos em 2 anos, então muitas vezes se perde, né, entre um estudo e outro ao longo do tempo, se perde a sequência assim, do raciocínio. Então é interessante para quem realmente quiser reforçar todo o estudo, assistir esses estudos novamente, mas sequencialmente, né? De uma forma mais, né, diária, então 1 estudo por dia, ou de 2 em 2 dias, alguma coisa assim, mas que o indivíduo possa perceber a sequência de raciocínio da onde nós saímos e aonde nós chegamos, para realmente poder aproveitar essa mudança, né, do paradigma da nossa visão quanto espíritos e a nossa visão enquanto encarnados. E hoje nós vamos falar sobre a relação com o mundo. Antes da gente entrar nisso, só para distrair um pouquinho, falar de culinária, né? Porque culinária é sempre bom, especialmente... Devia ter falado antes para abrir o apetite, para o pessoal aproveitar no lanche. Mas qual seria a melhor receita de uma vitamina de banana? Aí nós temos, assim, 2 opções. A receita A, que seria leite e banana apenas, e a receita B, que seria leite, aveia, mel e maçã. Então, todos nós temos os nossos favoritos e, obviamente, a gente avalia segundo os nossos gostos. Então, para vocês, quem acha que a melhor receita seria A, levanta a mão. Quem acha que a receita B, levanta a mão. Isso. A questão toda é a seguinte, a receita B não tem banana. Quase que o Dr. César Reis me atrapalha. Ele foi muito rápido. Quase que ele me atrapalha, mas eu fiz sinal, ele ficou. A receita B não tem banana, certo? Confundiu a cabeça? Alguns que perceberam confundiu a cabeça. Falou Cláudio errou, Cláudio não errou, deu uma confusão. Também é natural. Qual o problema? Pode parecer estranho, mas nós comparamos coisas completamente diferentes. E o pior de tudo é que a gente chega a conclusões. Certo? Eu comparo essas 2 receitas e chego à conclusão de qual é a melhor. Então, se a gente fosse falar qual é a melhor receita de vitamina, tudo bom. Mas essa é uma receita de banana, então necessariamente tem que haver banana. E isso demonstra, só um exercíciozinho, uma brincadeira, para a gente verificar que falta-nos prestar atenção no que nós lemos, na informação que chega até nós. E quando nós tomarmos uma decisão, avaliarmos a situação para chegar a uma conclusão, nós precisamos considerar tudo o que está envolvido na questão, certo? Desde a pergunta em si até as possibilidades que nos são apresentadas. Porque muitas pessoas ganham dinheiro, muito dinheiro ilicitamente, nós falamos, baseado na nossa falta de atenção. Eles sabem disso, certo? Eu sei disso. Então, se eu quisesse, assim, jogar uma aposta, eu fazia isso.
E eu ia ter que pagar para alguns poucos, mas eu ia ganhar da maioria. Certo? Então, de qualquer forma, eu sairia ainda na vantagem. Então, muitos trabalham dessa forma. Eles sabem que vão perder para alguns, mas eles vão ganhar da maioria. Então, aí que eles vão, se fomentando. Tem uma espécie hominal de políticos, que se chama políticos, que eles usam muito esse tipo de coisa. Como nós funcionamos? A questão toda é baseada naquilo que nós funcionamos. A mente é a ferramenta para compreender questões que transcendem a própria mente. Certo? Então, eu uso a minha mente para compreender coisas que estão além da minha mente. Quando eu falo isso, é o seguinte: a minha mente, enquanto Cláudio, é uma mente relacionada com o mundo de expiações e provas, aquela porção de expiações e provas. E eu uso essa mesma mente para entender questões, já vindo para o lado do espiritismo, entender questões que transcendem o mundo de expiações e provas. Por isso, transcendem a própria mente. Ficou claro? Certo? Por isso que nós temos que tratar de questões sob o ponto de vista filosófico, para que possamos compreender aquilo que está além da nossa capacidade interpretativa. Então, nós temos uma tendência de querer definir tudo. Eu preciso expressar por palavras isso e aquilo. Mas nem sempre é possível. Quando trabalhamos em questões que transcendem a própria mente, nós não temos como definir. Nós precisamos entender o conceito. Então, se eu for definir uma cadeira, é um assento, 4 pernas, um encosto, pode ter 3 pernas, dependendo da cadeira, Definir. Fé, a gente não define. Certo? A gente entende. Caridade, a gente vai entender. Assim, fé e caridade nas suas expressões mais profundas, como estávamos conversando. É o conceito que eu preciso, baseado, numa abordagem filosófica da questão, apreender. Se eu apresento aqui um conceito, aprendi um conceito X qualquer, certo? Não defini, apresentei o conceito, debati o conceito. Vocês que estão recebendo aquela explicação, não necessariamente vão conceber exatamente da forma como eu concebi. Mas isso não é importante. Não é importante que a compreensão de vocês seja exatamente igual à minha. Muitos podem ter uma compreensão melhor. Outros podem ter uma compreensão pior e outros podem ter uma compreensão igual. Mas eu não preciso, enquanto expondo, não preciso que vocês tenham a mesma concepção que eu. Eu até preferiria que vocês tivessem uma compreensão melhor do que a minha. Mas nós não temos como apurar isso. Eu não tenho como avaliar, nós não temos como avaliar. Porque quando vocês passarem para mim, Cláudio, eu entendi isso. Não definindo, vocês vão explicar um conceito com a palavra de vocês. E aí eu posso entender ou posso não entender exatamente igual que vocês entenderam. Precisa? Não precisa, porque estamos tratando de questões que transcendem. Qualquer coisa que a gente alcance nessa transcendência está de bom tamanho. Eu não preciso entender na totalidade. Ficou claro? Então tá. Mito da caverna de Platão. Platão, ele fez a seguinte alegoria para nós entendermos, como nós funcionamos. Nós podemos traduzir isso tudo por uma terminologia espírita, dizendo que esses prisioneiros são os espíritos no mundo de expiações e provas. Depois eu vou explicar o mito da caverna, tá? Só vou fazer a relação antes, para quando eu explicar, vocês já relacionarem com
a nossa condição de expiações e provas. Então aqui existe uma série de prisioneiros, certo? Está um pouco escuro, mas dá para vocês verem. Então eles se mantêm presos aí desde que eles nasceram. E eles estão presos de uma forma que eles só conseguem ver essa sombra. Então aqui são espíritos do mundo de expiações e provas. Desde que nós nascemos, nós estamos no mundo de expiações e provas. E nós só conseguimos ver esse mundo material. No mito de Platão, que eu ia falar do fogo, aí saiu o carvão. No mito de Platão, ele diz o seguinte: imagina numa caverna uns prisioneiros sem condições de olhar para trás, só olhando para frente. Entreposto tem uma meia parede, aqui uma fogueira, né, que ilumina o interior da caverna, e entre a fogueira e o fundo da caverna existem várias pessoas passando com pequenas estatuetas que representam a realidade fora da caverna. Então, para esses prisioneiros, a única realidade existente são as sombras. Então, para eles, a realidade é isso aqui. É a única coisa que eles veem. O que está fora da caverna e o que realmente está projetando a sombra, eles não têm a menor noção. E essas pessoas conversam entre si, e a voz deles ecoam pela caverna, e esses prisioneiros ouvem o eco da caverna. E aí eles tomam esse eco da caverna como as vozes dessas sombras. Então, Platão dizia, esses prisioneiros vivem no mundo das sombras. Aí o que aconteceu? Um desses prisioneiros fugiu. Isso ainda é um mito de Platão. Vamos imaginar Platão dizendo que um desses prisioneiros fugisse. Esse prisioneiro aqui fugiu, ajudado por uma outra pessoa, e ele viu o mundo lá fora. Certo? Viu o que é a realidade. O mundo das ideias de Platão, ou o mundo das formas. E aí esse prisioneiro, pensando nos seus colegas, voltasse e falasse para esses prisioneiros o que é a realidade, que não é o mundo das sombras. E aí esse prisioneiro voltou, contou, e lá no mito de Platão, todos esses prisioneiros tomaram esse que voltou como um louco, que não sabia o que estava falando. Então nós somos espíritos presos no mundo de expiações e provas desde que nós nascemos. E nós vivemos nesse mundo das sombras que é projetado em decorrência da realidade que está aqui fora. Mesmo quando alguém vem e nos relata como é, nós não conseguimos entender. Mas eu vou analisar isso pela minha própria mente, essa mente presa no mundo das sombras. O mundo das ideias transcende a mente desses prisioneiros. E nós nos encontramos assim. Uma vez a gente teve a experiência de alguns espíritas achando que nós espíritas estávamos aqui no mundo aqui fora, e os outros, sabe, nossos irmãos, estavam dentro da caverna. Eu falei, não, todos nós estamos dentro da caverna. E é a forma que Platão explicou para nós. Aí então a gente consegue perceber, por exemplo, Platão como um espírito fora, que já viu fora da caverna, e tentando trazer para a gente a informação. E aí ele traz na forma
do mito da caverna, né? Sócrates e Platão, eles trouxeram várias dessas ideias. E aí a gente vai entender Jesus, que já existe no mundo das ideias, tentando explicar para nós que vivemos no mundo das sombras. E ele encontrou, então, as parábolas, certo? Para nós podermos interpretar de acordo com a nossa capacidade limitada de prisioneiros no mundo das sombras. No mundo das sombras, todo raciocínio é comparativo, pois além de não se conhecer a realidade, nem se cogita que não se vive nela. Essa é a grande dificuldade. O indivíduo não conhece e ele não consegue nem conceber que não vive na realidade, que ele vive no mundo das sombras. Certo? Raciocínio comparativo. No mundo das sombras, somente se percebe imagens distorcidas do real. Nós aqui temos imagens distorcidas, não é o pessoal que precisa de óculos, não. É a nossa imagem mesmo, como nós interpretamos. Todo raciocínio é baseado em interpretações de imagens, criando realidades pessoais. Então, nós criamos as nossas realidades pessoais, que a gente compartilha e consegue viver, certo? Quando a gente presta atenção nos eventos e nas pessoas, nós conseguimos então perceber que cada um vive numa realidade diferente, porque o que se concebe, as suas ideias, seus conceitos, o que interpreta, é completamente diferente um do outro. Diante de várias realidades individuais, a comparação é inevitável. Então, nós vivemos em realidades individuais. Então, o que a gente faz é comparar uma realidade com outra para a gente ir chegando às nossas conclusões. E nós temos uma necessidade muito grande de autoafirmação da nossa realidade pessoal. E por causa dessa necessidade de afirmação que a gente fala que nós estamos na Universidade dos Espíritos, eles estão na infância. Isso é uma necessidade grande de afirmação. Quando nós sabemos que o Espiritismo, a doutrina espírita, é a melhor crença filosófica para mim, eu não me preocupo com o outro. Eu vou aceitar que para o outro, aquela é a melhor crença filosófica religiosa, certo? Sem tantas preocupações assim em autoafirmar. A autoafirmação sempre caracteriza um sinal de dúvida. Todas as vezes que nós percebemos alguém precisando se reafirmar, né, afirmar as suas crenças, é porque ele tem dúvida e medo de abalo. Certo? Se eu tiver medo que alguma crença me abale, aí eu vou precisar periodicamente reafirmar a minha crença. Quando eu não me preocupo, qual o problema? Nenhum. E quando a gente fala em sistemas comparativos, o que nós crescemos e nós temos, né, desde muito tempo enquanto espíritos, encarnando no mundo de expiações e provas, é o céu e o inferno. Céu e inferno é um sistema comparativo. Compara duas situações e diz, você quer ir para um lado ou quer ir para o outro. Certo? É um sistema comparativo. A doutrina espírita, ela é fantástica. Eu gosto muito da doutrina espírita, se vocês nunca perceberam isso. E quando a gente analisa, quanto mais eu analiso essa codificação, mais me chama a atenção nas entrelinhas, sabe? As camadas de informação. Nós temos o livro Céu e Inferno. Só que o livro Céu e Inferno não é o Céu e Inferno. É um livro com 2 títulos. Não é muito comum, mas é um livro com 2 títulos, dado por Kardec. O Céu e Inferno ou
a justiça divina segundo o Espiritismo. Isso que pode parecer, né, um detalhe, ele traz uma informação profunda para nós, da forma como Kardec, obviamente esses espíritos, tentam nos mostrar a informação. Porque a gente sempre tem que basear. Eles estão, para nós, falando lá do mito da caverna. Eles estão falando para um pessoal dentro da caverna, mas não pode assustar. Esse aqui é o problema, né? Porque lá no mito de Platão, no mito de Platão, se vocês ouvirem carvão, é Platão, tá? Lá no mito de Platão, aquele indivíduo prisioneiro que voltou, né, foi desacreditado. Por quê? Assustou. Então eles estão falando para a gente, eles não podem assustar. Então eles vão cozinhando em banho-maria. Por isso que são as diferentes camadas. E a gente precisa ter olhos de ver. O céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo. O céu e inferno é comparativo. Certo? Céu e inferno. Comparo um dos dois. Para onde eu quero ir? A justiça divina já é absoluto. Justiça divina já não se baseia em comparação. Certo? Já não é mais, o Cláudio falou 2 coisas erradas, o outro falou 3 coisas erradas. Então, Cláudio vai ter um castigo, né, de 2 dias, o outro vai ter um castigo de 3 dias. Comparativo. A justiça divina já não é mais comparativa. Já é absoluta. E aí eu não julgueis para não ser julgados. Porque quando eu julgo, eu comparo. Certo? Eu julgo que aquele fulano merece 3 anos de penitência. Baseado em quê? Na minha avaliação, porque eu comparei com algo. A justiça divina é individual, ela é absoluta, não é comparativa. Então, por isso, quando a gente vai no livro Céu e Inferno, nós encontramos os dois títulos para o indivíduo escolher. Qual que eu quero? Como eu vou analisar esse livro? Num sistema comparativo ou num sistema absoluto? Se eu for no sistema absoluto, eu tenho uma possibilidade muito mais ampla de avaliar para mim mesmo. Quando eu vou no sistema comparativo, eu tenho uma maior probabilidade de avaliar para o outro. Certo? E a gente vai ver por quê. Na primeira parte, a primeira parte do Livro dos Espíritos, do Céu e Inferno, eu tenho assim, eu vou dizer assim, me causa espécie, porque todas as vezes que eu leio ou tenho que apresentar um estudo sobre isso, eu chego à conclusão de que nós deveríamos saber isso, sabe? Eu olho para aquilo e falo, não acredito que eu tenho que ler isso aqui, porque isso aqui eu já devia saber, eu já não devia mais precisar falar essas coisas. Ou melhor, eles não deveriam mais precisar falar isso para nós. Apresenta conceitos do cristianismo e do espiritismo e demonstra que no espiritismo os ensinamentos de Jesus são interpretados na origem. Então o que eles fazem, eles pegam o conceito do cristianismo. Cristianismo não são ensinamentos de Jesus. Cristianismo é a interpretação dos ensinamentos de Jesus. Ponto. E aí, ali ele pega essa interpretação dos ensinamentos de Jesus e compara com uma outra interpretação dos ensinamentos de Jesus, que é o Espiritismo. E ele faz um processo comparativo, que é o que eu entendo ao comparativo. Entendeu? Para me mostrar o absoluto, onde o absoluto é a parte do Espiritismo. Ficou claro? Eles se utilizam de um sistema comparativo para me dar condições de avaliar e me apresentar um sistema absoluto, que é a interpretação dos ensinamentos de Jesus, mas na origem. Isso é muito difícil a gente percebe, é muito difícil de nós entendermos, porque nós ainda trazemos conceitos muito arraigados que não queremos abrir mão.
significando o quê? Nós trazemos conceitos que nós aprendemos de dentro da caverna, na caverna, e que vem outro querendo nos dizer, a gente já abre mão de uma parte, mas o restante a gente não abre mão. Eu ainda não consigo me desfazer dessa outra parte que eu aprendi enquanto aqui na caverna. Certo? Então aí eles vão comparando. A caverna diz isso, a realidade diz aquilo. A caverna diz isso, a caverna diz aquilo. Compara uma coisa com a outra. Me fiz claro? Espero. Se ninguém falou nada, eu fui claríssimo. Segunda parte. Exemplos. Relatos dos diversos espíritos desencarnados sobre a situação em que se encontram após a desencarnação, agrupados conforme conduziram suas vidas enquanto encarnados. Aqui mostra não céu e inferno, mas a justiça divina, segundo o Espiritismo. Então esse aqui, na segunda parte, é um sistema absoluto de como funciona o absoluto da primeira parte. Certo? Tá difícil, né? É muito absoluto relativo. Por quê? Porque ali são exemplos claros. Não é mais ninguém que está falando do outro. Não sou eu que venho aqui e começo a falar para vocês como é que um espírito, sei lá, assassino passou ou sofre. É o próprio que relata. Então, eu vivencio isso, eu vivencio aquilo, eu fiz isso e vivencio aquilo, certo? Quando a gente trabalha num sistema absoluto, eu trago isso para mim. Se eu trabalhar no sistema absoluto, eu já não olho mais o antes e depois, eu procuro aquele que é compatível comigo, certo? Quem é mais compatível comigo? Porque lá eles trazem vários tipos, né? Desde o feliz até o piorzinho. E aí eles vão trazendo. Aí eu vou buscar aonde que eu me encaixo nisso. Certo? Não é mais, fulano lá, vai fazer passar se ficar assim. Beltrano vai ficar, eu quero ficar igual a esse. Mas não se posiciona. Qual é a minha posição? Certo? Então, quando a gente vai analisar o livro Céu e Inferno ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, eu vou primeiro decidir o que eu quero fazer aqui com esse livro. Eu quero ver para os outros ou eu quero ver para mim? No final, a gente precisa ver as duas partes, certo? A gente precisa se localizar os outros, para, durante os nossos estudos, poder esclarecer a todos, no sentido que a gente consegue. Então, é uma análise entre o que se pensava, comparativo, e o mais adequado, que é o absoluto. É uma mudança de paradigma. Então, quando a gente pensa no nosso curso Cura e Quântica, nós precisamos pensar em uma mudança de paradigma. Como interpretávamos as situações, estudos e tudo, e como nós interpretamos hoje, tentando analisar segundo as nossas limitações, mas o quanto a gente consegue promover essa mudança. Porque a cura e quântica, no final, todo estudo espírita visa uma mudança nossa, pessoal. Então nós precisamos de buscar essa mudança de paradigma. O que se pensava, comparação entre situações e ou condições conhecidas para a interpretação de uma ideia e conceito. O mais adequado, desenvolvimento de pensamento abstrato visando o entendimento de conceitos mais próximos ao verdadeiro. Então, quando eu fico no comparativo, eu só consigo comparar coisas que eu conheço. E aí, quando eu vou extrapolar para o que eu desconheço, é muito limitado. São as definições.
Quando a gente vai trabalhar no absoluto, a gente tenta interpretar o conceito, sem comparação, sem melhor nem pior. Apenas vou interpretar o conceito. É isso que eu aprendi, é isso que eu entendi? Tá bom. Concordo ou não concordo? Também tem a opção de concordar ou não concordar, tá? Não é que tem que aceitar, não. E aí a gente vai a Paulo, o apóstolo, na questão 1009. Paulo diz o seguinte, 1009 do Livro dos Espíritos. Quem é, com efeito, o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação. Nós, no mundo de expiações e provas, nos afastamos do objetivo da criação. Então, quem é o culpado? Todos nós. Por quê? Por um desvio da alma. O desvio da alma de vocês é melhor ou pior do que o desvio de eu como alma? Nós viemos parar no mesmo lugar? O de vocês é melhor do que eu? Eu nem sei o que vocês fizeram, juro. Ninguém me falou nada. Mas nós viemos parar no mesmo lugar. O que vocês fizeram é pior do que eu fiz? O desvio que vocês cometeram é pior do que o desvio que eu cometi? Não. Nós viemos para o mesmo lugar. Acabou. Então não é pior nem melhor. Certo? Não tem errar pouco, errar muito. Que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento. Então esse falso movimento me levou a um castigo, entre aspas, né? E esse castigo é consequência natural. Então a consequência natural da minha falta e da falta de vocês nos trouxe aqui. Então elas são equivalentes. Bem verdade vos digo, cessai de pôr em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Cessai de comparar, certo? Cessai de comparar uma coisa com a outra. Cessai de comparar o bem com o mal, porque a gente só consegue avaliar erro menor ou erro maior quando a gente compara com bem. O mal que eu fiz foi pior ou melhor? Vocês vão comparar com bem para dizer se exatamente. Afirmai ao contrário o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transgressões, e consagrareis a unidade divina, tendo unidos o sentimento e a razão. Então, quando a gente deixar de comparar, né? Não, aquele é pior do que eu sou melhor do que aquele é melhor do que eu, estabelecendo pena, aquele merece que eu faça, aquele outro não merece. A gente deixa, né, de trabalhar pela desagregação e começamos a trabalhar pela agregação, unido o sentimento, obviamente, e a razão. Ficou claro? Então, muitas vezes a gente vê, lendo lá os livros de André Luiz, em que ele fala que aqueles espíritos bondosos vão nessas zonas purgatoriais, zonas de sofrimento, e aí eles vão pensando quem eles vão socorrer. A pergunta é, mas por que não socorrem a todos? Porque eles não fazem avaliação de bom ou de ruim. Eles fazem uma avaliação absoluta. Aquele está em condições, aquele vai entender, aquele não vai entender. É absoluto. Não é que aquele, para eles, mereça continuar no castigo. Não, esse merece continuar no castigo, esse não merece. Não é isso. Esse vai me ouvir, esse não vai me ouvir. Porque se esse ouvisse, ele ia levar. Independente da falta. Vivemos em um sistema de contraposições
devido a falhas no entendimento de conceitos absolutos. Então a gente contrapõe situações, coisas, ideias, porque a gente não ainda consegue compreender o absoluto. Essas falhas podem ter sido desenvolvidas na degeneração do processo evolutivo, em virtude da postura do espírito diante de suas tarefas correlacionadas com a finalidade da criação, que possui caráter absoluto. Então lá, diante das nossas atribuições correlacionadas com a finalidade da criação, nós promovemos ou conduzimos alguns desvios. Esses desvios foram nos levando em direção ao mundo das sombras. Gradativamente, nós deixamos de trabalhar no absoluto e passamos a trabalhar no relativo, certo? E aí, obviamente, nós nos perdemos no relativo e hoje em dia a gente faz tudo no comparativo. Eu tudo comparo. Se a gente pensar, a gente compara tudo. Eu vou fazer isso ou aquilo, a gente compara. Né? Entendimento absoluto. Deus único. Nós aqui já tivemos um estudo completo sobre Deus e o conceito de Deus único. A aceitação de Deus como absoluto é o maior feito alcançado com a introdução desse conceito. Se eu trabalho no bem, vamos dizer, eu trabalho no bem e creio no único Deus. Eu trabalho no bem e creio em 5 deuses. Faz diferença para mim? Sério, vamos tirar a nossa noção de heresia, porque a politeísmo é heresia. Vamos tirar da nossa ideia o conceito de paganismo. Vamos tirar tudo isso, esses conceitos pejorativos, e vamos usar apenas a razão. Eu acredito num único, faço bem. Acredito em 5, faço bem. Faz diferença? Em termos, né, simples, não faz a menor diferença. Enquanto Deus não se ofende por isso. Eu acredito em 5 deuses. Deus vai falar, nossa, me ofendeu, magoei. Não vai. Ele não se ofende por causa disso. Cláudio está trabalhando no bem. Tá bom. Agora, eu preciso disso, nós precisamos disso, por quê? Para sair do relativo, do comparativo. Senão a gente acaba comparando deuses. E a gente faz até hoje, né? Porque o Deus da minha religião é mais forte do que o Deus da outra religião. Meu Deus, o Deus que eu acredito não é o Deus disso, não é o Deus daquilo. E a gente ainda vive num sistema politeísta. Mesmo que para nós a gente creia em um Deus apenas. Mas é a necessidade do absoluto. Nós sairmos desse sistema comparativo e trabalharmos no absoluto. É um só. Então tá, é absoluto. Aí a justiça divina é absoluta. Se fossem 5, eu vou no Deus mais bonzinho. Porque vai ter um mais bonzinho que o outro. Se são 5, eles são diferentes, certo? Para mim vai ser um mais bonzinho. E aí a gente deixa de trabalhar no comparativo e tentamos trabalhar no absoluto. Então o maior feito do conceito do Deus único é nos levar ao absoluto. Tenta-se aplicar o entendimento absoluto na figura de Deus. É onde a gente consegue perceber, né, a maioria das pessoas trabalhando nesse conceito absoluto. Onde a gente fala, Deus é onisciente, Deus é onipresente. Né? Onisciente sabe de tudo, onipresente está em toda parte. Aí a gente vai imaginar, como é que é Deus estando em toda parte? É Deus muito grande. Para Ele estar em toda parte, mas para Ele estar em toda parte, Ele precisava ser tudo. Então seria todo Deus. É que a gente não pensa muito nisso, mas pelo menos é um exercício. E a gente vai ver que até Kardec trabalha essa questão para nós. Até então eram atribuídas às divindades características comparativas. Vários deuses, né?
Kardec, capítulo 1 e o Livro dos Espíritos. Após a pergunta número 3, Kardec diz o seguinte: Deus é infinito em suas perfeições. Certo? Então ali a gente tem a questão 1, que é Deus, a questão 2, a questão 3, né? Trabalhando Deus, e Kardec então fala: Deus é infinito em suas perfeições. E a gente se tranquiliza porque explicou tudo para nós o que é Deus. O que é Deus? Infinito em suas perfeições. Mas Kardec não parou aí, eu que escondi o restante do comentário de Kardec. Kardec diz o seguinte: dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecido por uma outra que não está mais do que a primeira. Então a gente verifica que quando eu digo Deus é infinito em suas perfeições, eu considero que seja absoluto, ainda não é. Estamos dentro da montanha, da caverna ainda. Então, esses espíritos, incluindo Kardec, vão trabalhando nossas ideias de uma forma tão sutil, tão gradativa, para não nos assustar. Então ele dá a informação: Deus é infinito em todas as suas perfeições, me satisfaz, e eu fico com aquilo ali, leio o resto, mas eu desconsidero, não presto muita atenção, porque eu já entendi o que Kardec quer dizer. Só que aí a gente vai ler o restante, prestando atenção, num segundo momento, principalmente depois do curso Cura e Quântica. A gente já vai ler tudo em detalhes. E aí a gente vê que Kardec diz: estamos tomando uma coisa que a gente não conhece por outra coisa que a gente também não conhece. O infinito a gente não conhece. Deus a gente não conhece. A gente toma uma coisa pela outra. E acredita que entendemos que foi resolvido o nosso problema. Após a pergunta número 13, apresenta os atributos da divindade comparando com aquilo que ele não poderia ser baseado nas questões humanas. Então, como é que a gente verifica, Kardec, esses espíritos trabalhando conosco, o conceito da divindade? Nós não sabemos o que é Deus. Aí eles vêm e dão uma informação para nos levar ao conceito. Conceito que não tem como falar abertamente. Baseado num processo filosófico. Certo? Então eles botam Deus infinito em suas perfeições. É outro conceito. Para a gente elevar um pouco mais nosso aprimoramento. Mas deixa claro, isso não é tudo. Porque nós estamos trabalhando com duas coisas que não se sabe bem. Precisa evoluir mais. E aí, com isso em mente, vamos fazer um sistema relativo para a gente entender, comparativo para a gente entender. Então eu vou comparar Deus com os homens. E aí, vendo que os homens não são, a gente consegue entender o que Deus não poderia ser. No final é isso. Ficou claro? Até que vão falar, não ficou nada claro. Mas a questão toda é perceber como nós processamos, o que nós precisamos buscar nos nossos estudos, no nosso entendimento. E quanto ao espírito, o entendimento ainda é comparativo. A gente fala espírito imortal, vida de espírito, não falamos? O espírito é imortal, vida de espírito. Na codificação a gente não encontra que o espírito é imortal. Eles nunca disseram que o espírito é imortal. Certo? Eu não digo mesa imortal, porque não tem mesa que seja mortal. Concordam comigo? A imortalidade, ela só existe quando comparada com outra coisa que seja mortal. Como o espírito não morre,
não existe espírito morto, ele não é imortal. Se existisse uma categoria de espírito mortal, aí eu poderia dizer que essa categoria é imortal. Porque quando eu digo que é imortal, eu estou atrelando uma existência equivalente à minha. Certo? Não existe vida de espírito, porque não existe morte de espírito. Aí eu quero entender a vida do espírito baseado na minha vida, como encarnado. São níveis de existência diferentes. Minha existência como espírito é diferente da minha existência enquanto encarnado. As considerações, o que eu avalio, o que eu considero na minha existência de espírito é diferente da minha existência como encarnado. Como encarnado, eu estou dentro da caverna, vivendo no mundo de sombras, ou mundo das sombras. Enquanto espírito, eu estou vivendo na realidade, no mundo das ideias. Completamente diferente uma coisa da outra. Mas a gente vai e estabelece meios de comparação para uma continuidade. Quando eu estabeleço uma continuidade de pensamento, da forma de interpretação, aí eu vou entender por que existem os umbrais, por exemplo. Por que existem espíritos que, após desencarnados, se mantêm presos na superfície da Terra? Por que espíritos se mantêm presos dentro de casa ainda, né? Puxando a perna da esposa, querendo que a esposa fale com ele? Tá certo? Porque nós estabelecemos uma continuidade. A doutrina espírita nunca disse isso pra gente. Certo? Ela diz que espírito é espírito se expressando no mundo corporal. E eu tenho que pensar, aprender a pensar, a me expressar na minha realidade espiritual. A doutrina espírita ela vem para nos colocar isso, uma realidade espiritual, não uma vida espiritual, na qual eu deixo de fazer o que eu estou fazendo aqui para fazer ali. Vou continuar fazendo por quê? Porque eu não liberto minha mente. Não estou dizendo que eu, Cláudio, não vou fazer. Como eu não liberto a minha mente, eu desencarnando, vou continuar fazendo as mesmas coisas em outra condição de existência. Quando eu libertar minha mente, eu fui. Quando eu libertar minha mente, eu vou poder dizer, já não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Quando eu libertar minha mente, eu não farei mais caridade. A caridade existirá em mim. E a fé inundará meu ser, porque será um processo natural. Certo? A libertação da mente, naturalmente, tanto a caridade quanto a fé nos invade, em decorrência da nossa origem divina. Tá bom? Sendo criações diretas de Deus, o Espírito apenas é. Eu sou. Sou o quê? Um Espírito. Pronto, acabou. Ponto. Certo? Mas a gente avalia. Jesus é mais evoluído que a gente, por quê? A gente fala, por que foi criado primeiro? Para Deus tem primeiro, segundo e terceiro? Para Deus está atrelado a tempo? Não, Jesus é mais evoluído do que eu porque eu fiquei preso. Certo? Em decorrência dos desvios da alma, não consigo libertar minha mente e permaneço preso dentro da caverna, vivendo nesse mundo das sombras. Não. A libertação que a gente está falando aqui, não é sair daqui para o mundo de regeneração. É libertação mesmo. Libertação do espírito. A gente já está falando em mundos mais elevados mesmo.
O mundo de regeneração é a nossa continuidade desse pensamento que nós mantemos hoje. A continuação disso aqui é o mundo de regeneração. Os Espíritos falam, no mundo de regeneração ainda existirá o mal, por exemplo. Mas não existirá mais o mal intencional, existirá mais a vontade de fazer o bem. Então, nesse rame-rame que a gente está indo, a gente vai sair daqui, vai para um mundo de regeneração. A libertação, liberta. Aí já não sou mais eu que vivo, já é o Cristo que vive em mim. Onde a caridade e a fé me invadem e acabou. O nirvana dos budistas. Certo? Tá bom? A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Então, é só para ver como nós fomos conduzidos por um tipo de raciocínio. A doutrina espírita, ela no final, ela quer que a gente vê na doutrina espírita nos levar para um outro tipo de raciocínio. Certo? Não é pegar a interpretação, não é reinterpretar os velhos conceitos. É realmente mudar o raciocínio. E a Divina Comédia, por exemplo, ela mostra para a gente a forma como nós pensamos. Nós fazemos isso tudo comparativo. Então nós temos lá um inferno em 9 divisões, o céu com 10 divisões. E aí tem aquele 7º céu, né? Eu lembro que minha mãe lia uma revista, que o nome da revista era o 7º Céu. É baseado num sistema de diversos céus, e aquele 7º céu era o último céu daquele sistema, que a revista pegou. Sistema comparativo de estados da alma, no qual haveria os mais e menos culpados, ou mais ou menos felizes. A gente consegue estabelecer os mais ou menos culpados, são as divisões do inferno, e também conseguimos conceber os mais ou menos felizes, que são as subdivisões do céu. Certo? E nós fazemos isso ainda no movimento espírita, quando a gente atrela umbral, não umbral, umbral mais próximo, umbral mais afastado. Oi? Pois é. Então nós trazemos isso tudo que vem quando eu entrei no movimento espírita, tinha a ideia do planeta Chupão. Vocês já ouviram isso? Já, os mais antigos no movimento espírita devem ter escutado. Depois eu nunca mais escutei isso. Mas que ia passar um planeta aqui perto e era uma nave, eu ouvi um planeta. Planeta Chupão, que atraía aqueles espíritos mais difíceis, né? Que ia puxar. Olha o nível de imaginação que a gente chega. Ver alguns ensinamentos, né? Paulo, quem é com efeito culpado? É aquele que por um desvio, um falso movimento da alma se afasta do objetivo da criação. Jesus, trabalhadores da última hora, sabe a parábola dos trabalhadores da última hora? Os últimos serão os primeiros. A parábola dos festinhos das bodas, onde está a gradação? Onde os últimos serão os primeiros, existe uma gradação que aquele que está lá vai precisar pular cadeira por cadeira até chegar aqui na frente. Não tem gradação. Nos ensinamentos de Jesus não tem gradação. Os últimos serão os primeiros. Presta atenção. Certo? Você está aqui, na frente, se achando que está podendo, porque sei lá onde você pensa que está. Daqui a pouco aquele pula. Porque vai depender da liberação mental daquele que aquele que está lá no fundo alcançar. Paulo, certo? Pena que com Cláudio não dá para usar assim, só mudar uma letra, né? Mudar de nome assim. Senão seria bom assim a gente
passar de um lado para o outro, assim, só mudando uma letra. Pois é. Mas a gente verifica que nos ensinamentos de Jesus não tem gradação, não tem avaliação. Eu não preciso trabalhar em termos comparativos. Eu estou aqui na frente, o outro está lá no último. Comparei, tá bom, mas só que aquele lá do último vem para frente. A gente ouve no movimento espírita, a natureza não dá salto. Mas nós vimos aqui, a natureza dá saltos. O processo evolutivo do espírito é baseado em saltos. Certo? O céu e o inferno, estrito senso. Quando a gente vai pensar em céu e inferno, estrito senso, o que realmente significa? Um ambiente purgatorial e um ambiente celeste. A abordagem material, se existe céu, é porque existe inferno. Concordam? O inferno não pode ser uma criação de Deus. Se não é uma criação de Deus, não pode existir nem céu nem inferno. Porque Deus não ia criar pontos antagônicos. Tudo bem, eu acredito, Deus criou o céu. Mas Deus vai criar o inferno? Vai, né? Então, se ele não criou o inferno, também não criou o céu. Acabou. Então, um ambiente não pode existir. A abordagem moral. O estado do espírito não pode ser de felicidade nem de tristeza. O estado do espírito não é minha expressão enquanto encarnado. Minha expressão enquanto encarnado, que eu uso, ainda trabalho no mundo das sombras. Quando faz o que eu quero, sou feliz. Quando faz o que eu não quero, não sou feliz. Certo? É minha expressão no mundo. Agora, enquanto espírito, estado de espírito, apesar das explicações de haver escrito estado de felicidade, o estado do espírito não pode ser de felicidade. Na finalidade da criação, o estado do espírito é único, não existindo comparações positivas, tal como possíveis, tal como gradações de felicidade. Quando a gente estabelece felicidade, nós estamos estabelecendo com infelicidade. Também é comparativo. Quando nós vamos para a finalidade da criação, o estado do espírito é único. Onde, presumo eu, não haverá mais sofrimento. O espírito não sofre porque ele já vive na realidade, no mundo das ideias. Por isso que, quando a gente lembrar que nós vimos lá a hierarquia dos mundos, nós tivemos 2 estudos sobre a hierarquia dos mundos, no ano passado e nesse, nós falamos o quê? Que aquela apresentação dos mundos como são, mundo primitivo, expiações e provas, regeneração, sequencial, aquilo é para espíritos de um mundo de expiações e provas. Porque é a forma como nós entendemos. Eu quero felicidade, então alguém tem que falar para a gente que eu vou ser feliz. Porque só assim me faz ir naquela direção. E aí nos é apresentado uma sequência, certo? Que no mesmo momento eles dizem que não é bem aquela sequência assim. Por isso que nós vimos 2 estudos sobre a hierarquia dos mundos. Certo? Porque quando a gente sai dessa visão mesquinha do mundo das sombras, não existe felicidade, não existe tristeza. Existe um estado de ser que um dia eu falarei para vocês. Permanente. Que um dia todos nós saberemos. Deixando de haver egoísmo e orgulho, não haverá comparações e, portanto,
gradações. Deixando de haver gradações, a coisa toda se estabelece num sistema único. Vida e morte são questões puramente materiais. Bom e mal não são qualidades do espírito, mas apenas como se expressam na matéria. Não constituem uma realidade. Está ficando claro, pelo menos, o que a gente quer passar? Oi? Que bom. Eu gosto quando ficam quietos ou digam que estão entendendo tudo. Como eu trabalho no absoluto, se ficou quieto, todo mundo entendeu tudo, 100%. Como nos vemos? Como espírito ou como corpo? Olhando para essa imagem, quem enxerga uma senhora idosa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem enxerga uma senhora jovem? Lá na figura. Então a gente vê, né, que olhando para um sistema, a gente pode ter as duas possibilidades. Como nós nos vemos? Olhando para nós no espelho, nós temos duas possibilidades. Eu posso me enxergar como essa personalidade Cláudio e, portanto, eu vou agir em conformidade, ou eu posso me enxergar como espírito e agir em conformidade. Quando eu agir em conformidade com a minha condição de espírito, aí eu já vou agir com caridade, em detrimento dos meus interesses, sejam eles quais forem. Porque essa minha forma meus interesses são do ponto de vista do Cláudio Conte. Certo? Quando eu me vejo como espírito, os interesses de Cláudio Conte são secundários. Então, diante das situações, eu vou agir em detrimento dos interesses da personalidade, para agir de forma caridosa ou com caridade. Certo? Aí quando a gente chega a esse nível, né, eu consigo me reconhecer como espírito, a tal ponto que os interesses da personalidade encarnada não são tão importantes assim, aí significa que a caridade já invadiu esse ser. E ele já vai agir em conformidade com o seu interesse principal, que é a sua existência enquanto espírito. Porque são decisões, né? Vamos imaginar assim, eu agora, vamos dizer eu hoje, né? Cláudio, me vendo lá como espírito, já me enxergo como espírito, já me libertei disso aqui tudo, aí eu vejo um interesse meu, como personalidade, que pode me fazer voltar para esse mundo, a essa condição, ou entrar na caverna, ou em detrimento disso, eu permaneço fora da caverna. Pensando hoje de forma egoísta, porque atualmente o egoísmo existe em mim, eu vou ficar fora da caverna. E aí é preferível eu dispensar aquele interesse por um benefício maior. Tá certo? Quando a gente vai, né, já liberto de tudo, quando nem o egoísmo realmente existe, aí a gente verifica que não voltarei para essa condição. Mas é interessante que a forma como a gente tem que avaliar é de uma forma egoísta. Porque a gente só consegue avaliar as coisas de forma egoísta. E aí a gente pode trabalhar com uma superposição de estados. Enquanto não houver adequação mental, o resultado das nossas ações será sempre o mesmo. Eu estou satisfeito com a minha existência no mundo de expiações e provas? Sim. Então tá bom. Não. Então precisa haver adequação mental, para que o resultado seja diferente.
Eu quero me libertar, então preciso buscar minha adequação mental. Preciso sair de um sistema comparativo para entrar num sistema absoluto. Preciso pensar, mesmo com todas as minhas limitações, de raciocínios que me levem à compreensão de algo que está além da ferramenta com a qual eu uso para raciocinar. Conclusões. Mundos inferiores e de expiações e provas são expressões de mentes em desalinho, reproduzindo as suas próprias conturbações, portanto, sem uma existência absoluta. Já que o inferno não existe, Deus não criou, então isso aqui são expressões de mentes em desalinho. O espírito não se encontra fisicamente nesses locais, pois o ser absoluto não pode existir no relativo. Absoluto é apenas aquilo criado por Deus. Mantendo a mente focada no absoluto, a ação mental propiciará que o fenômeno correspondente surja e seremos capazes de vislumbrar a realidade espiritual e a finalidade da criação, retomando por si ao processo evolutivo não corrompido. Fim.